Irmãos, tem algumas coisas antes, né, que eu queria lembrar aos irmãos. Pode pular aí, Natan, você vai me ajudar agora, né? Na semana passada a gente falou dos dois discípulos de Emaús, porque os dois chegaram perto de Jesus e eles não perceberam. Aliás, Jesus chegou perto deles, começou a andar com eles e eles nem repararam que era Jesus. Então, na semana passada, depois a gente aprender algumas lições do túmulo vazio, na semana passada nós vimos que Jesus, ele reacendeu as chamas do Espírito, as chamas da fé no coração daqueles discípulos de Emaús. Mas como é que ele fez isso? Antes, né, Jesus acompanha eles, só para a gente lembrar, né, que muitas vezes Jesus está do nosso lado e os problemas não deixam a gente ver que Jesus está do nosso lado. Tem tristeza, tem dor, tem decepção, né? E a pessoa não consegue ver Jesus, ele prefere focar só na decepção, na dor, achar que o sofrimento dele é tão grande, ele não consegue ver Jesus, só vê isso na frente dele. Então a pessoa dessa está caminhando para Emaús, né? Está caminhando lá triste, desgostoso, e só porque você não vê Deus ou não vê Cristo, não quer dizer que ele não esteja lá. Cristo está lá, né? A gente pode até não ver, olhar, né? Parece que Deus não está aqui, parece que Deus não está vendo o meu sofrimento. Ao contrário, Deus está vendo o seu sofrimento, é você que não está vendo Deus. Você que não está vendo a mão de Deus agindo ali. E uma outra coisa, né? Pode pular, Natan? Se você quer ver Deus do seu dia a dia, limpe o seu coração, porque essa é a promessa. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles vão ver quem? Porque eles vão ver Deus. Então, limpar o coração é de tudo, né? É da mágoa, da ira, da ingratidão, da frustração, da imoralidade, qualquer pecado. A pessoa tem que limpar o coração dela. Essa é uma promessa de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, enquanto tiver coisa aí, você não consegue ver, não fica limpo. Quando a gente era pequeno, a televisão, né, para começar, você ligava, já demorava para acender, era uma luta a televisão, né, até pegava, né? E quando pegava, às vezes o negócio começava a chacoalhar para todo lado, né? Aí tinha um botão lá que você ficava assim, sabe, regula para trás, regula para frente, né? Os irmãos mais velhos sabem, né? Que era mais ou menos assim, era uma luta com televisão antes, né? Alguma coisa está acontecendo que a pessoa não consegue enxergar a imagem direito. Então, na vida da pessoa, enquanto a coisa mais importante for o ódio que você tem de uma pessoa, esquece, você não vai ver Deus. Enquanto a coisa mais importante for, né, o dinheiro na sua vida, esquece, você não vai ver Deus, isso é materialismo, o coração não está limpo. Enquanto for a mágoa, for a decepção, a mesma coisa, não consegue ver, vai ficar pulando a imagem, retorcendo de um lado do outro, você vai ver só o que você quer ver. Então, limpa o seu coração. Aí, né, como é que Deus reacendeu a chama de fé naqueles corações? Porque eles ouviram as Escrituras. O que eles disseram foi o seguinte: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando no caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Então, quando Jesus falava, abria a palavra de Deus vinha e acendia no coração deles a chama, como ele ardia, né? O coração se enchia do Espírito Santo, porque se encher do Espírito Santo é se encher da palavra de Deus. E eles então voltam contentes, é essa volta que nós vamos estudar hoje, aqui no capítulo 24, versículo 36, né? Só para lembrar os irmãos, me belisca para ver se eu não estou sonhando. Olha lá, versículo 36, vamos ao nosso estudo. Falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tem duas perguntas que podem ser feitas no começo do versículo 36, né? Então, o nosso estudo pode começar com duas perguntinhas. Primeira, né? Quem são eles aqui no versículo 36? Você lê assim, né?
A minha tradução não é tão firme, mas tem tradução que diz que falando eles no plural, não sei se alguém tem eles no plural aqui no nosso salão. Alguém tem eles no plural no nosso salão? Tem bastante, né? Então, está aí no plural, eles, né? Então, quem são eles aqui? Se você voltar no versículo 33, acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Então, quando os 2 discípulos de Emaús descobriram que estavam conversando com Jesus, que era Jesus que abria a Bíblia com eles, que foi partir o pão e sumiu de repente, eles já tinham voltado para casa. A decepção, a mágoa, a tristeza já tinha tirado eles do campo. Mas aí, Jesus, pela palavra, reacendeu a fé deles. E assim que os olhos foram abertos, eles correm de volta para Jerusalém. Voltam correndo para Jerusalém. Eles voltam para onde? Para a igreja, lá para o cenáculo. E aí, por isso, né, estão ali congregados no versículo 33. Os 11. Judas já se suicidou, sobrou 11. E os outros com eles. Esses outros aí são os outros discípulos, como aqueles 2 que entrou na eleição em Atos capítulo 1, lembra? Fizeram uma eleição para ver quem que ia substituir o Judas. Outros discípulos, os quais nós não sabemos o nome, mulheres, as mulheres que estavam ali, né? Então, irmãos, primeiro, quem são eles? A igreja. Se você pensar que os apóstolos e os outros, quem são os outros, homens e mulheres, nós podemos dizer o seguinte: a igreja de Jesus. Depois, continuando, né? Segunda pergunta que pode ser feita: o que eles estavam falando? Versículo 36 diz que, falando eles estas coisas, que coisas eram estas? Versículo 34, eles diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Então, eles estão falando da ressurreição. Agora, eles todos estão falando de um assunto só. Você vai ver que o livro de Atos, e nós saindo do livro de Lucas, nós vamos terminar o livro de Lucas na próxima semana, ou daqui 2 semanas, no máximo. Mas você vai perceber que nós vamos pular direto para o livro de Atos, nós vamos continuar a história. E aí você vai perceber que eles pregavam essa mensagem. Qual mensagem? A mensagem que Jesus ressuscitou. Então eles estão ali, a igreja, falando da ressurreição, que ele já tinha aparecido para Simão, as mulheres e os 2 discípulos de Emaús. Então, irmãos, olha, era muita história para contar. Tinha muita história naquela sala. Imagine a igreja inteira falando da ressurreição. É uma mensagem nova. Não é tão nova, não é, pastor? Já tinha tido ressurreições no Velho Testamento e no Novo Testamento. É verdade, mas de um jeito diferente. O corpo daquelas pessoas era diferente. Aquelas pessoas voltaram a morrer. No Velho Testamento não tinha mais ninguém. O filho da sunamita faleceu, né? E foi ressuscitado, morreu, não está ali. Então era uma ressurreição diferente. Eles discutiam a ressurreição. Paulo, ele fala: olha, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou por quê? Aí está, né? Então esse é um assunto importante. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, meus irmãos, isso é um outro assunto que a gente vai ver lá na frente. Mas era importante eles falar sobre esse assunto. E é o que eles estão falando, cada um com a sua experiência. Eu acho que quando uma pessoa, né, tem um assunto, todo mundo quer falar. E dependendo do lugar que você está, com as pessoas que você está, cuidado, você não consegue falar, só aquela outra pessoa que vai falar, né? Então, está aqui, as mulheres. As mulheres tinham coisas para contar. Olha, nós estávamos indo para ungir aquele corpo, para preparar o corpo, e cadê o corpo, né? E quando a gente foi embora, ele trombou com a gente no meio do caminho, disse: Pai seja convosco, permitiu que a gente tocasse nele, né? Então, tudo isso, meus irmãos, as mulheres tinham muita coisa para contar. Agora, Pedro tinha uma coisa diferente para contar, porque veja no versículo 34, né? Ele já apareceu para Simão. Paulo lembra disso também.
Foi uma aparição única. É interessante porque Pedro foi o mais difícil a ser dobrado depois da ressurreição. Ele foi o primeiro a entrar lá naquele túmulo e ver o túmulo vazio. Ele, depois que Jesus ressuscitou, pega os outros apóstolos e sai para pescar numa irresponsabilidade espiritual, praticamente está deixando tudo para trás. Mas Jesus, pela misericórdia dele, desde o começo, ele aparece só para Simão. E Simão, ele sabe disso. É um tratamento diferente com Simão, né? E a gente pode pensar também, meus irmãos, nos 2 discípulos de Emaús, porque com ninguém na ressurreição, absolutamente ninguém, Jesus ficou tanto tempo conversando, abrindo a Bíblia, como esses 2 discípulos. Então são 3 grupos aqui, e os 3 com histórias diferentes, experiências diferentes, mas falando do mesmo assunto, né? A ressurreição de Jesus. A gente tem uma pergunta aqui. A gente tem prazer de contar a nossa experiência com Jesus? Está todo mundo contente aqui, porque Jesus ressuscitou, o assunto é o mesmo, é a ressurreição. Mas às vezes a gente não tem prazer. Tem prazer de falar de um time de futebol, tem prazer de falar de uma cozinha, de uma novidade que foi inventada, de eleição, política, tal, isso. Temos prazer, mas quando entra o assunto principal, podia falar da ressurreição de Jesus. Essa palavra sempre é atual. Essa mensagem é atual, porque é uma coisa que ainda vai acontecer com cada um de nós. Então a gente tem prazer de falar da nossa experiência, né, com Jesus, como o conhecemos, como ele mudou a nossa vida. Eu não sei falar de Jesus, não. Então você pode falar assim, ó, como você conheceu Jesus. Geralmente são experiências tristes, às vezes não. Mas geralmente a pessoa, ela vai ao encontro de Cristo quando alguma coisa aconteceu de ruim para ele ou para a família dele. Acontece alguma coisa, sabe? Ou talvez tenha um momento diferente. Por exemplo, eu tinha um amigo, e aquele amigo sempre orava por mim, vivia comigo tentando convencer e tal. Olha, sempre é bom você sentar com uma pessoa e dizer, olha, eu vou dizer como eu conheci Jesus. Como eu conheci Jesus. E aí você pode dizer o que ele fez na sua vida, o que ele fez no seu coração. Então o que eles estão falando aqui é de Jesus. Vamos continuar. Já está todo mundo falando de Jesus e uma aparição surpresa, né? Foi uma aparição repentina. Olha aí o versículo 36, o mesmo Jesus, quer dizer, o homem do assunto, o assunto apareceu, é o que o Lucas está dizendo. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Você pode até imaginar a cena, né? Todo mundo falando, daqui a pouco aparece lá, bum, né? Chegou. Quem que chegou? Jesus chegou, surge do nada, não avisa, não bate na porta, atravessa aquelas paredes como se fosse nada, e se isso acontecer aqui, alguém vai sair correndo, né? Está todo mundo aqui fechado. Naquele tempo, talvez não tinha essa claridade toda que nós temos aqui. Eu lembro os irmãos, por exemplo, que os apóstolos e os discípulos de Emaús, eles voltaram, já era tarde. Estão lembrados disso? Eles voltaram para casa, era tardinha. Então, aí, aquela tardinha, eles correm para Jerusalém. Quer dizer, é de noite. De noite. Vocês conversando. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Lamparina. E aparece ali do nada uma pessoa na frente de vocês, né? Surge assim e diz, Pai seja convosco. Então, irmãos, a verdade é que foi uma coisa que assustou. E mesmo para o cristão, eu vejo que a segunda vinda de Jesus vai ser assim. Muitos vão estar preparados, outros não vão estar preparados. Mas a verdade é que se Jesus voltar, não é como a promessa dele é de voltar, e você, se no sentido de você ainda está vivo, pode ser que você vai levar um susto antes de ser transformado. Apareceu de repente, é uma promessa. Então, assim como ele apareceu de repente para os apóstolos, de repente ele pode surgir a qualquer momento. Então, aquele espanto, Jesus disse, Pai seja convosco. Versículo 37, e eles ficaram espantados
e atemorizados porque pensavam que viam um espírito. E para que tanto espanto? Não é tudo crente ali, não é tudo, só apóstolo tem 11, né? Afora as mulheres, inclusive a mãe de Jesus, né? Então é muita gente, é muita categoria, é muita gente importante ali. Agora a palavra de Deus diz que eles ficaram espantados e aterrorizados, pensando que viam algum fantasma. Tem duas palavras para medo aí, né? Por que repetiu? Não repetiu não, são dois estados de medo diferentes. Primeiro, espantados, quer dizer, ficaram surpresos, levaram um susto. Talvez alguém até deu um grito lá dentro, né? Então foi uma coisa assim, de espanto, tá? Só que a pessoa leva um susto, dá um grito, alguma coisa, e logo se recompõe. Calma lá, né? Não, nem com medo eu fiquei. Tem aqueles papudos, né? Medroso que só ele, mas fala que nem com medo ele ficou. Bom, isso é um espanto inicial. Agora, a segunda palavra que ele usa aqui, atemorizados, é que eles ficaram um tempo sem reação, ou seja, o medo permaneceu, não somente houve o sentimento de medo, mas o medo permaneceu. Agora, irmãos, duas coisas aí, né? A gente fez uma pergunta, né? Por que tanto medo? Né? Por que tanto medo? Tem motivo sim, né? Acho que um dos motivos está no versículo, aí você pode ler comigo no versículo 37, é porque eles achavam que tinham visto um espírito. Não é o espírito que eu falo, uma assombração não, tá? Não vá pensar isso não. O espírito no sentido de ser um bom espírito, né? Um anjo, alguma coisa, né? Até como aconteceu com aquela menina quando Pedro apareceu e eles falaram, olha, é o espírito e tal, né? Então achava que era algum anjo. Então, primeiro porque pensavam ver um espírito, mas também, irmãos, porque cada um sabe o que fez. Especialmente os 11, as mulheres nem tanto, tá? Mas eles fizeram algumas coisas que não deveriam ter feito. Por exemplo, todos eles abandonaram Jesus. Você vê uma pessoa, depois que você fez um abandono para aquela pessoa, vamos dizer que você está com um amigo aí, numa pescaria, alguma coisa, e você abandona ele lá. Abandona ele para morrer mesmo. Né? E sai correndo, e aí aconteceu, estava um desespero lá, e graças a Deus eu consegui me livrar, né? E o fulano, rapaz, aquele lá já morreu e tal, né? Mas abandonou, né? Aí de repente ele está falando ainda, e aparece o camarada lá, né? Você me abandonou, você me largou para morrer lá, a gente é amigo e você fez isso. Então Jesus, ele não foi só abandonado, ele foi negado por aqueles homens, abandonado, foi negado, foi um ato de covardia, tudo porque eles não acreditavam na Bíblia, irmãos. Tem que acreditar na Bíblia para não correr, para ser firme nessa hora. E aí Jesus está fazendo esse trabalho, trazendo eles de volta para a Bíblia. Mas um pouco do medo é a desobediência. A desobediência causa medo, causa temor. E a pessoa fica envergonhada, é bom nem ver. Não é assim? Agora, no meio de tudo isso, final do versículo 36, paz seja convosco. Esse cumprimento gracioso de Jesus. Os 3 dias foram difíceis. Para Jesus foi tão difícil que antes daquele momento, Jesus ele orou e disse, Pai, afasta de mim este cálice. E aí ele foi beber o cálice, toda a paixão, desde a sua prisão até a morte na cruz, momentos horríveis para Jesus, só que os dias foram difíceis para os apóstolos também. Não é só para um lado, para o outro lado é difícil. Ver o mestre sendo preso, vendo o mestre sendo assim surrado, e todas as pessoas blasfemando, zombando, não é uma coisa que eu e você gostaria de ver. Então, foi dias difíceis para todo mundo, não é? Aqui podemos até afirmar, quase perderam a fé. Pastor, a pessoa não perde a fé. O que estava acontecendo com os 2 discípulos de Emaús?
Por que mulheres que creem em Cristo, na palavra de Cristo, vai querer ungir alguém que falou para elas que ressuscitaria? Então, tem muita coisa ali. Agora, Jesus vem e diz para essas pessoas: paz seja convosco. No grego está escrito shalom, é uma palavra muito usada pelos judeus, né? Shalom, shalom, que transmite uma ideia de paz com Deus. Jesus chega e como se ele dissesse assim: está tudo bem, está tudo certo. Vamos dizer que você abandonou o seu amigo e você está lá contando as coisas, aparece, você se assusta, envergonhado, e o seu amigo, em vez de chamar sua atenção, o seu amigo, em vez de ficar lá, falar: olha, nunca mais eu quero ter um amigo como você, prefiro Judas Iscariote, né? Então ele podia olhar e dizer isso, mas ele olha e fala assim: está tudo bem. Nós estamos bem. Isso, meus irmãos, dá um alívio, causa um constrangimento sim, mas dá um alívio, dá uma alegria, transmite essa ideia de paz com Deus. Está tudo bem, estou com vocês, eu amo vocês. É isso que Jesus está dizendo. Agora, é muito importante essa frase, você pode olhar para a tela aí. Lembre-se dessa frase quando você errar. Porque o diabo vai dizer: olha, não está tudo bem. É uma frase mais usada, né? Você não serve mais. Mas lembre-se dessa frase quando acontecer alguma coisa, alguma adversidade. Se você cair, você errou, lembre que Jesus, ele está olhando para você, ele vai dizer: olha, paz seja convosco. Então o sentimento de vergonha, de culpa pode trazer isso, pode trazer um afastamento, e traz para muitas pessoas. Mas aí é muito importante você pensar na graça, na misericórdia de Deus, né? E vamos continuar, tem esse cumprimento gracioso. Agora, mais do que isso, olha na tela, né? Jamais esqueça que Jesus te ama e está contigo sempre. O que o diabo diz, o que as pessoas que são, né, às vezes, muitas pessoas são tidas como espirituais, eles dizem, pode não ser aquilo que Jesus está dizendo, no momento que você mais precisa. Então, quando você se sentir tão miserável, tão arruinado, o que você deve fazer? Pregue o Evangelho para você mesmo. Esquisito, não é? Eu pregar o Evangelho para mim mesmo. Ontem eu escrevi, né, uma pessoa bem conhecida lá de Manaus, né? Acho que já faz uns 3, 4 anos que está afastado da igreja, né? Então ele viveu por caminhos tortuosos. E eu percebi pela postagem o quê? Eu percebi o repúdio da própria igreja com aquele irmão que está querendo voltar para casa, para o filho pródigo, que a pessoa postou isso, fez um comentário, né? Então, embaixo eu escrevi assim, pelo conhecimento assim, pessoal, eu só escrevi assim: amigo, né, irmão, né, olha, pregue o Evangelho para você mesmo, porque pode ser que um irmão que está do teu lado não vai fazer isso para você. Pode ser que ele não vai fazer, ele vai dizer assim: olha, você não tem jeito mais, você não tem mais perdão, você está acabado, você já era, né, está no paredão, vai ser eliminado. Então, as pessoas dentro da igreja, às vezes, brincam de Big Brother, né? Me lembro que em Galho, uma vez, saiu uma conversa dessa, não comigo lá como pastor, né? A conversa era: quem vai para o paredão essa semana, né? Porque teve um tempo lá que só excluía a gente, não, né? Então, quem que vai ser eliminado essa semana? Então, isso virou até uma piada. Mas dentro da igreja, é possível que aconteça uma piada dessa, né? A pessoa vai para o paredão para todo mundo, se jogar uma pedra, vai tirar, né? Então lembre disso, quando você se sentir tão miserável e arruinado, pregue o Evangelho a você mesmo, confesse seu pecado, se arrependa, dê as costas à mentira de Satanás, não se aproxime de irmãos que não quer outra coisa a não ser que você fique lá embaixo, pisoteado, né? Fique longe dessas pessoas, não permita que o diabo te engane, te afaste de Deus, volte-se para a cruz, lembre-se que Jesus morreu por todos os seus pecados.
Então Jesus ele volta, essas pessoas o abandonaram, o envergonharam, o negaram e tal, e Jesus olha para eles e diz: está tudo bem, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, ouça Jesus perdoador e compassivo. Ele está dizendo: fique em paz, estamos juntos. Porque uma pessoa que está na mão de Deus, Deus não vai, ele disse, né? Aquele que está comigo eu não vou lançar fora. Então você não é um pedaço de lixo para ser jogado fora. Nunca esqueça isso, né? Vamos continuar. Por que o medo? Por que as dúvidas? Voltando no versículo 38, e ele lhes disse: por que vocês estão assustados? O que vocês estão pensando aí no vosso coração? Jesus percebeu o medo, percebeu, né, que aquela figura ressurreta assustou todo mundo. Estavam acostumados a ver Jesus humanamente, né, ali como homem, e agora vê um corpo ressurreto. Na verdade, para ter esse susto que eles tiveram, Jesus ele aparece com o corpo ressuscitado, bem aparente aqui, é o corpo que Paulo ele menciona. Então você pode acompanhar comigo, você que está em casa também, se você pode abrir a Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Se você quer saber sobre ressurreição, se você quer saber o que Deus ele pensa, o que Jesus Cristo disse, como era o corpo de Jesus, o que vai acontecer com cada um de nós depois da morte, se você quer saber como é que vai ser o seu corpo depois que ressuscitar, 1 Coríntios capítulo 15 é o manual da ressurreição. E aqui no versículo 33, do capítulo 15 de 1 Coríntios, é 35, tá? Como dirá alguém, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Como vão ressuscitar? Que corpo é esse? Aí depois, meus irmãos, lá na frente, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer aqui, versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo corruptível e ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, nós até podemos resumir tudo e dizer, Jesus, ele estava com o corpo espiritual, forte, não era fraco, sem corrupção, sem marcas do tempo, sem marcas da corrupção humana. Então, esse corpo, meus irmãos, glorioso, olha lá, glorioso, forte, sem corrupção, ele é chamado de corpo espiritual, e é diferente do corpo de Lázaro. Isso os assustou, eles viram Lázaro de novo, mas era diferente, agora eles veem Jesus com o corpo glorificado. Então o corpo de Jesus, no versículo 23 do capítulo 15 aí, Paulo faz uma outra consideração, ele diz assim, que cada um vai ressuscitar pela sua ordem, Cristo as primícias. O que isso quer dizer? Que aquele corpo que eles viram, é o corpo que eles vão ver neles próprios, ou seja, assim como o corpo de Jesus ficou glorificado, cada um de nós, na ressurreição, nós vamos receber um corpo glorificado também. Por que tem que ser assim? Precisa ser assim. Meus irmãos, nós não vamos morar mais neste mundo. Haverá o quê? Um novo céu e uma nova terra. É uma nova vida. Um novo céu, uma nova terra, numa nova vida, não pode ficar no velho corpo, tem que ter um novo corpo, e esse corpo ele é chamado de corpo glorificado. Então Jesus ele já aparece, ele é a primícia, aqui ele é o primeiro, né? Então olhando para Jesus eles poderiam imaginar como seriam seus corpos. Então por isso está aqui, né, essa frase que eu usei a princípio, me belisca para ver se eu estou acordado, né?
Os apóstolos ficaram atônitos. O que nós estamos vendo, né? Será que nós estamos sonhando? Eles não conseguiam, meus irmãos, considerar o que Jesus estava falando e nem olhar direito para ver o que estava acontecendo. Voltando lá para o capítulo 24 de Lucas, diz que eles ficaram atemorizados, espantados, né? Jesus, no versículo 39, ele diz assim: vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou as mãos, mostrou os pés, e eles ainda não creram, por causa da alegria, e estavam assustados. Acredite, Jesus apareceu com o corpo glorificado, diz: olha a minha mão, olha os meus pés, né? Olha aqui, sou eu mesmo. Nada. Medo, medo e medo. É o que a palavra de Deus diz no versículo 41. Eles ainda não creram, parecia que eles estavam dormindo, pareciam que eles precisavam ser beliscados, me belisca que eu estou sonhando, né? Então, Jesus, ele oferece meios deles descobrir: vede minhas mãos e os meus pés, depois apalpai-me, vede, um espírito não tem carne nem ossos, e mostrou as mãos e os pés. Agora, tudo isso Jesus fez naquela noite, naquele momento, e o interessante dessa passagem não é nem o momento presente, porque no momento presente, segundo o versículo 41, eles continuaram com medo, continuaram incrédulos. Só que depois, tempos depois, quando eles estavam pregando, Jesus já tinha subido para o céu. João, por exemplo, quando ele escreve a carta dele, olha, a carta de João é uma das últimas cartas escritas, se você abrir comigo, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, primeira epístola do apóstolo João, o João diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. É esse momento que eles estão se referindo. João está escrevendo: olha, nós vimos com esses olhos que a terra há de comer, né? A gente contemplou. Quer saber mais? Nossas mãos apalparam a palavra da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É bonito isso. Eles estão lembrando daquele momento. Se você abrir em 1 Pedro, 2 Pedro, é só voltar aí, 2 páginas na sua Bíblia, né? 2 Pedro, ele fala mais ou menos a mesma coisa, aí no versículo 16, agora pode passar para nós aqui, né? Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Eles não estavam pregando as historinhas nórdicas, né? Do Chapeuzinho Vermelho, tá? Da Cinderela, não é fábula engenhosamente inventada, não. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele acrescenta: fomos testemunhas oculares, os olhos viram, né? Então, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, eles lembraram daquele momento que Jesus disse: apalpai-me, vede que um espírito não tem carne e não tem ossos, como vedes que eu tenho. Aquele momento foi lembrado. No livro de Atos, no capítulo 1, e no versículo 3, né, quando o Lucas, ele escreve para o Teófilo, uma das coisas que ele fala é: depois de Jesus ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Veja só as duas frases: com muitas e depois com infalíveis, não era uma só, muitas e infalíveis provas da ressurreição. Então, irmãos, não adiantava beliscar. Vamos voltar aqui para Lucas capítulo 24, né? A prova dos 9,
acontece no versículo 41. Como eu disse, ele diz, pode me beliscar, né? Em vez de eu beliscar vocês, pode me beliscar, pode me apalpar, né? Pode fazer isso. Agora, a Bíblia diz que mesmo vendo, mesmo tocando, não foi possível a crença total. E por isso Jesus diz no final do versículo 41, vocês têm alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer aqui? Isso é a prova dos 9 da ressurreição, né? Os apóstolos, eles continuaram não crendo, como eu disse, e Jesus tira a prova, dizendo, tem de alguma coisa para comer? Eles tinha peixe, uma parte de peixe, ele já devia estar comendo, né? Uma parte de peixe, e depois eles tinham também favo de mel, e Jesus comeu na presença de todos, e aí vocês sabem que os espíritos não precisam comer nada, né? Esse negócio de ir lá com a bandejinha e dar para os espíritos, isso aí é bobagem. Passarinho vai comer, vem o ratinho, come também, então ele não precisa. Agora Jesus, ele come na frente deles, até podemos dizer que há uma insistência de Jesus em estar sempre comendo depois da ressurreição. Vocês perceberam isso? Ele parte o pão com os discípulos de Emaús, ele pede coisa para comer aqui, lá na frente, no livro de João, você sabe, ele até preparou uma comida para os apóstolos comer, né? Aqueles 7 que estavam pescando. Parece que a ressurreição deu fome, né? Mas está aí, é para mostrar que ele não é um espírito, né? Pelo contrário, Jesus, ele ressuscitou, meus irmãos, e esse corpo glorificado é o corpo que nós vamos receber. É por isso, né? Então, nós vamos estar praticamente terminando aí, porque, versículo 42, eles apresentaram parte de um peixe assado, um favo de mel, ele tomou e comeu diante deles. E a incredulidade continua. Né? Continua. Aí Jesus, meus irmãos, ele tem que fazer o que ele fez com as mulheres. Jesus tem que fazer o que ele fez com os discípulos de Emaús. Ele vai fazer agora. E ele faz isso com cada um de nós. Veja só, versículo 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembrou, meus irmãos, o que ele já tinha dito. Olha, o que está acontecendo aqui, esse meu corpo, a ressurreição, não é uma novidade para vocês. O que está acontecendo aqui, eu já falei para vocês, né? É a Bíblia. Irmãos, olha o que está escrito aqui. O critério de Deus para você ter fé, não é ficar apalpando, não é ficar vendo. Se fosse assim, a pessoa que não tem mão não ia ter fé. O cego não ia ter fé, não é verdade? Então, olha, o critério de Deus para você ter fé não são as coisas que você vê, mas a palavra de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui no cenáculo, ele falou para os discípulos de Emaús, ele falou para as mulheres. Temos as passagens, por exemplo, só nesse capítulo aqui, quando ele falou com as mulheres, capítulo 24 e versículos 6 e 7, volte lá, né? O anjo disse, olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. O que aconteceu no versículo 8? Lembraram-se dessas palavras. O anjo ali falou, olha, e o que está acontecendo aqui, mulheres, é o que ele disse que ia acontecer. Ele já tinha falado isso. Para os discípulos de Emaús, é a mesma coisa. Lá no versículo 25, vamos dar uma olhadinha no versículo 25, Jesus chamou a atenção. Nécios, tardos de coração, para que crê tudo o que os profetas disseram, não convinha, porventura, que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Jesus está usando o mesmo critério. Falou da ressurreição, que ele já tinha dito antes para as mulheres,
falou da ressurreição, que ele já tinha dito antes para os discípulos de Emaús, e quando chega aqui para os apóstolos, no versículo 44, ele faz a mesma coisa. Olha, essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, irmãos, o que abre a nossa mente, o que abre o nosso coração, não é apalpar, não é ter que olhar, o que abre é o Espírito Santo através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que realmente não somente reacende as chamas dentro de nós, mas faz com que tudo mude. Aqui, Jesus disse para ele, tudo que está escrito na lei, nos profetas, nos salmos, é como se ele dissesse, gente, tudo que a Bíblia falou de mim é a verdade. Atrás, sabe, lei, o Pentateuco, né? Os salmos, os livros poéticos, os profetas, que são os históricos, e os profetas que se juntam na Bíblia judaica. Então Jesus está dizendo, sabe o Velho Testamento? Tudo que está escrito lá fala de mim. Então era preciso eles entender que eles tinham que se apegar à palavra de Deus. Então essa exposição bíblica, veja o versículo 45, nosso último versículo, né? Que diz assim, abriu-lhes o entendimento. Foi falando da Bíblia que abriu o entendimento para crer nas Escrituras. Se você vê, o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava, nos lia a palavra de Deus, expunha a palavra do Senhor. As mulheres, no versículo 8 aí do capítulo 24, e lembraram-se das suas palavras, lembraram das Escrituras. Então, irmãos, a exposição da Bíblia abre a mente, abriu a mente deles, abre a nossa mente também. É o entendimento aberto pela palavra de Deus. Como é que uma pessoa vai se converter? Já sei, né? Vou fazer algumas coisas maravilhosas para essa pessoa se converter. Vou na igreja, vou virar 50 piroletas, vou fazer um trampolim para um lado do outro. Você pode fazer isso aí, vai encher de gente. Cuidado para não cair, bater e rachar o nariz no chão, né? Mas isso não abre o coração. O que abre o coração é aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem de que jeito? Vem de ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Apalpai-me, pode dizer assim, beliscai-me, né? Pode olhar e dizer assim, vede, e versículo 41, a incredulidade ainda imperava. Mas quando Jesus leva eles para a Bíblia, leva eles para a palavra de Deus, aí sim você tem no versículo 45, abriu-lhes o entendimento. Você quer ter a mente aberta para ver muitas coisas espirituais, para entender as coisas espirituais, leia a sua Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Você não precisa ser beliscado para ver Jesus, tá? Então, esquece, não pode, desbelisca aí quem você beliscou. Você não precisa, basta você crer na Bíblia, né? Jesus, para que as pessoas crescem nele após a ressurreição, ele poderia dizer, como ele disse, né? Apalpai-me, mas ele usa o critério que é o mesmo para nós. Abre a Bíblia, lê a Bíblia e o Espírito Santo vai tocar naquele coração. Então, pela sua misericórdia, ele ordenou para os discípulos, olha, quando vocês pregar, vocês faz que nem o gênio da lâmpada, né? Faz uma cosquinha aí que eu apareço, aí a pessoa vai crer, né? Não, Jesus disse para pregar a palavra. Então, ide, pregai o Evangelho, prega as boas novas. Só de você pregar, você ensinar a palavra de Deus para as pessoas, o que vai acontecer? Elas vão crer em Jesus. Fala para as pessoas como é que você conheceu Jesus. Fala para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Então, temos lá aquela conversa de Paulo, né? Também em Romanos capítulo 10. Como é que eles vão crer? É uma pergunta que Paulo faz lá. Como é que eles vão crer? Né?
Em vez de ele continuar e dizer, se não há quem pregue, ele podia dizer, como é que eles vão crer se não fizer uns milagrezinhos? Não, mas ele não diz isso. Como é que eles vão crer se Jesus não aparecer para eles? Não, mas ele não diz isso. Paulo, ele está no critério de Jesus. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Por isso ele ressalta para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Portanto, irmãos, você não precisa ser beliscado, não precisa de ver um milagre, nada disso. Você precisa ler a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Amém?